Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio a Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimo, caríssima, é uma alegria imensa estar com você de novo nessa live. A terceira de uma série de 4 dedicadas às notas características da nossa igreja. Notas que aparecem no símbolo niceno-constantinopolitano que nós acabamos de recitar. Chama-se niceno-constantinopolitano porque é a simbiose, a união das principais verdades definidas nos 2 primeiros concílios ecumênicos da Igreja. O concílio de Niceia, atual Turquia, que se realizou no ano 325, e o concílio de Constantinopla, que se realizou, Constantinopla, antiga Bizâncio, atual Istambul, também na Turquia, que se realizou no ano 351. É o credo mais extenso, é o credo mais longo, e nele aparecem essas 4 notas características da única Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Como vimos nas 2 lives anteriores, Nosso Senhor Jesus Cristo quis uma igreja. Prometeu fundar uma igreja. Sobre esta pedra edificarei, portanto, futuro, edificarei, criarei, instituirei a minha igreja. E, de fato, ela foi instituída pelo seu sangue derramado na cruz. Cristo, portanto, desposou a sua única esposa, a Santa Igreja. Por ela se entregou para apresentá-la toda pura, sem mancha, sem mácula, a Deus Pai Todo-Poderoso. Dito isso, agora vamos recordar aquela primeira ponderação que eu fiz com relação à única Igreja de Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo teve, sim, a preocupação de fundar a sua Igreja. Mas ele não considerou necessário dar um nome oficial à Igreja. Igreja com tais e tais nomes, o nome oficial da Igreja. O nome oficial da Igreja de Cristo se chama Igreja. No capítulo 16 do Evangelho segundo Mateus, quando Jesus se dirige a São Pedro e os apóstolos estão ali próximos, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E eu te darei as chaves do reino dos céus, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, etc. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. A preocupação de Jesus com relação ao nome da igreja foi somente esta. Vou chamá-la de igreja. Portanto, se a igreja não tem um nome oficial a não ser igreja, minha igreja, a única igreja de Cristo, essa igreja tem notas características. Ela tem predicados, ela tem atributos, ela tem qualidades que nosso Senhor Jesus Cristo quis impregnar nela. A nossa igreja, que é a Igreja de Cristo, tem 4 notas características. Hoje trataremos da catolicidade da igreja. A palavra católico, ela é de origem grega e significa universal, no sentido de segundo a totalidade, segundo a integridade.
O que é uma coisa íntegra? É uma coisa que conserva toda a realidade e não falta nada absolutamente nela. Então, significa a totalidade de uma realidade. Católico significa universal. E a igreja, ela é católica num duplo sentido. Primeiro, ela é católica porque Cristo está presente nela. Cristo é Deus. Ele é o esposo da igreja. No princípio era o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. E uma das qualidades de Deus é a onipresença. Deus está em toda parte. É um predicado do Pai, também do Filho e também do Espírito Santo. Os padres da igreja diziam, onde está Jesus Cristo, aí está a igreja católica. Nela, isto é, na igreja, subsiste a plenitude do corpo de Cristo unido à sua cabeça. Essa é a famosa imagem que já vimos no capítulo 1 da carta aos Colossenses, precisamente nos versículos 15 e 18. Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então, segundo a imagem do corpo, que vai aparecer também na 1 Coríntios, capítulo 12, Cristo é cabeça da igreja e nós somos os seus membros. E os membros da igreja estão indissoluvelmente unidos à cabeça. Na igreja, portanto, a plenitude do corpo de Cristo, que está unido à sua cabeça. O que significa que a igreja recebe do próprio Cristo a plenitude dos meios de salvação. Quais são os meios de salvação que existem na igreja? São Paulo já disse, uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Então podemos dizer, confissão de fé reta e completa, reta porque não está maculada com a heresia, com qualquer heresia, com qualquer doutrina errônea. São Paulo diz, no começo da carta aos Gálatas, se alguém anunciar um evangelho diferente do que anunciamos, seja anátema, seja excomungado. E completa porque todas as verdades da fé foram reveladas por Cristo à sua igreja e por meio da igreja a todos os homens. Depois, vida sacramental, os 7 sacramentos da igreja. E também o ministério ordenado na sucessão apostólica. Na única igreja de Cristo, nós temos o credo, nós temos os sacramentos, nós temos o sacerdócio, que perpetua no tempo e no espaço, isto é, a igreja, a comunidade dos eleitos, a continuidade da graça, do dom que o Senhor Jesus concedeu aos apóstolos. Neste sentido, voltando um pouco no dia de Pentecostes, a igreja está aí manifestada completamente e assim ela permanecerá até ao dia da parousia. Cristo Jesus cuidou durante a sua vida pública de instituir, de manifestar, de explicitar, de preparar, de conceder à sua igreja todos os meios de salvação. Não existe um único momento no Novo Testamento, na vida pública de Jesus. Se pode dizer, aqui exatamente agora Jesus instituiu a Santa Igreja. Não. A instituição da Santa Igreja é o próprio Jesus. Ele é o fundamento. A 1 Coríntios, capítulo 3, diz que ninguém pode pôr outro fundamento do que aquele, além daquele que já foi posto, isto é, Cristo Jesus. E Jesus desdobra, durante os 3 anos de sua vida pública, manifesta, explicita, dá a conhecer todos esses meios de salvação que hão de perdurar na Santa Igreja. Porque Cristo a enviou em missão para todos os homens. Aqui está a ordem de Jesus. Ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura, ensinai-as a observar os meus preceitos, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ir a todos, pregar toda a verdade, dispensar todos os meios de santificação, que são os sacramentos, os carismas do Espírito Santo, a palavra de Deus, a vida da graça, etc. Bem, ela é católica porque reúne no seu seio
pessoas oriundas de todas as tribos, de todas as raças, de todas as línguas, de todos os lugares, de todas as épocas, para além da diversidade linguística, cultural, territorial que existe em todo o orbe. Portanto, a nossa igreja, ela não está circunscrita a um país. Por exemplo, a igreja anglicana, fundada por Henrique VIII, quando se separou da Igreja Católica. É uma igreja fundada por um rei, com limites bem precisos. O Reino Unido, a Inglaterra, o país de Gales, a Escócia, a Irlanda, etc. Esse conjunto de 4 países hoje. Antigamente, no tempo de Henrique VIII, não havia essa distinção entre Irlanda do Norte, Irlanda do Sul, Escócia, país de Gales, Inglaterra, etc. Então, essa igreja, ela é nacional. A Igreja Católica, por definição, ela não tem limites territoriais. Ela não está atrelada a um tempo, a um governo, a um lugar, a uma língua, a uma cultura, a uma tradição, mas a todas as criaturas o seu evangelho é dirigido, a sua mensagem é levada. Ninguém está excluído dessa mensagem e todos podem participar, todos podem se tornar, pelo sangue de Cristo e pela força do Espírito Santo, membros desta igreja. Então, este caráter de universalidade que adorna o povo de Deus é um dom do próprio Senhor. E graças a este dom, a Igreja Católica, o katolikos significa a universalidade, característica intrínseca da própria Igreja. Tende a recapitular eficaz e perpetuamente a humanidade inteira com todos os bens que ela contém, sob Cristo cabeça, na unidade do Espírito Santo. Então, reparem que a nossa Igreja, Cristo Jesus a quis universal, não restrito, onde só alguns privilegiados têm acesso, mas todos os homens. Aliás, as palavras de Jesus são até curiosas e misteriosas. No final do capítulo 28 do Evangelho segundo Mateus, ele diz: ide pelo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não disse a todos os homens, a todas as criaturas. A nossa igreja é católica porque ela é dirigida ao universo inteiro. Essa única igreja católica, ela está presente em todas as legítimas comunidades de fiéis que, unidas aos seus pastores, recebem também elas, no Novo Testamento, o nome de igrejas. Veja, a Igreja de Cristo é uma só. Mas nessa única Igreja de Cristo existem igrejas. É uma linguagem das cartas pastorais. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala da igreja que está em Corinto, da igreja que está em Colossos, da igreja que está em Éfeso, da igreja que está na Acaia, da igreja que está em Roma, da igreja que está em Tessalônica. São cidades ou regiões nas quais está presente a Igreja de Cristo. Então, o que hoje nós entendemos por dioceses, no Novo Testamento tem o nome de igrejas. São Paulo, na 2 aos Coríntios, fala, no capítulo 12, que ele tem a solicitude por todas as igrejas, a preocupação por todas as igrejas. Vejam, aqui, quando São Paulo fala por todas as igrejas, não é no sentido da única igreja de Cristo, mas supondo a única igreja de Cristo, esta única igreja de Cristo se faz presente nas diversas comunidades de fiéis espalhadas no Império Romano, ali onde tem o povo de Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo, os dons, os carismas, os sacramentos e o representante, o pastor da igreja, que é o bispo. Se espalharam por todo o Império Romano e pela imposição das mãos, quando eles fundavam as comunidades, eles deixavam ali um bispo, um sucessor dos apóstolos para pastorear essas igrejas. Por isso, a linguagem, tanto você pode falar de Arquidiocese do Rio de Janeiro, Arquidiocese de São Paulo, ou a Igreja de Deus que está no Rio de Janeiro, a Igreja de Deus que está em São Paulo, a Igreja de Deus que está no Recife, enfim, as muitas dioceses do Brasil e do mundo
tanto tem o nome de dioceses, como também, e é uma linguagem, uma nomenclatura profundamente bíblica, as igrejas. Mas não é a igreja do Rio de Janeiro. Não, a igreja de Deus que está no Rio de Janeiro. A linguagem é exata. A igreja de Deus que está naquela diocese. A igreja de Deus que está em Brasília e assim por diante. Então, nessas igrejas, os fiéis são reunidos pela pregação do Evangelho de Cristo e ele é celebrado na vida do povo de Deus juntamente com o mistério da ceia do Senhor. Essas igrejas estão espalhadas no mundo inteiro hoje, são cerca, creio eu, de 3.500 dioceses. Talvez um pouco menos, talvez um pouco mais. A nossa Igreja Católica está espalhada no mundo inteiro e ela se visibiliza concretamente naquela região, naquela porção do planeta Terra, evidenciando assim a catolicidade da Igreja. Nelas e a partir delas se manifesta a única Igreja de Cristo. Então, a Igreja Católica está presente concretamente nessas comunidades de fé. Qual a característica de uma diocese? Povo de Deus, os presbíteros e sacerdotes, o bispo, que é o pastor, dos sacerdotes e de todos os fiéis, o Espírito Santo com seus dons e seus carismas, a Eucaristia, sinal da unidade da igreja particular em torno do bispo, e este, por sua vez, tem que estar em comunhão com todos os bispos que pastoreiam todas as outras igrejas no mundo inteiro, tendo o bispo de Roma como cabeça. Essa comunhão, e o tema da unidade já foi tratado aqui no domingo passado, não vamos mais tratar da questão da unidade. Então, essas igrejas particulares são formadas à imagem da Igreja Universal. E é nelas, e a partir delas, que existe a Igreja Católica una e única. Você visibiliza a catolicidade da Igreja Católica na sua diocese, onde você vê todas as paróquias, todos os fiéis, todos os sacerdotes, unidos ao seu bispo, um só sacramento da Eucaristia, sinal da unidade, os mesmos sacramentos celebrados em todas as comunidades desta diocese. Por outro lado, é extremamente necessário que seja evidenciado um sinal de comunhão desta diocese com todas as outras dioceses e, sobretudo, a sede de Roma, que é presidida na caridade pelo sucessor de São Pedro, a quem Jesus Cristo confiou a tarefa de pastorear o seu único rebanho. Apacenta as minhas ovelhas, passe ovelhas meas, diz Jesus no capítulo 21 do Evangelho segundo João. Pois bem, essas igrejas só são plenamente católicas pela comunhão com uma dentre elas, que é a Igreja Romana, que preside a caridade. De sorte que, quando uma diocese não está em comunhão com o bispo de Roma, ela não está em comunhão com a unidade da Igreja. Ela não está em comunhão com a única Igreja de Cristo. Reparem como as coisas, uma junta a outra, e é impossível que na Igreja Católica uma realidade caminhe separada da outra. Creio a Igreja una, santa, católica. Certo, é católica, mas não está em comunhão com o bispo de Roma. Então não é católica no sentido pleno, porque não conserva o sinal da unidade. Primeira nota característica da igreja. Se você está separado do pastor universal e não está em comunhão com ele, você não está em comunhão com os bispos que estão em comunhão com ele. Você automaticamente se separa dessa comunhão e comete, no mínimo, o delito de cisma, porque não aceita aquela que, por vontade de Cristo, é uma disposição perpétua e imutável: apacenta as minhas ovelhas. Ao mesmo Pedro, ele disse: eu edificarei a minha igreja sobre ti. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, somente para reforçar, esta igreja universal
não deve ser entendida como um simples somatório ou uma federação de igrejas particulares. Não, mas a universalidade da igreja, a catolicidade da igreja deve ser entendida como uma vocação e uma missão que lança raiz numa variedade imensa de terrenos culturais, sociais e humanos que, porém, não compromete, antes fortalece a única disciplina, os ritos litúrgicos, os patrimônios teológicos e espirituais que são próprios de cada igreja local. Agora, nós vamos tratar de um assunto fascinante. E o assunto fascinante é o seguinte: se a igreja é católica, se a igreja é universal, se ela não exclui nenhuma pessoa do anúncio do evangelho, não exclui ninguém que se dirige a ela, até porque Jesus diz: quem vem a mim, eu não o rejeitarei, não o lançarei fora. Bem, se a igreja congrega no seu seio pessoas oriundas de todas as tribos, de todas as raças, de todas as línguas, de todas as épocas, de todos os lugares, a pergunta é: fora da igreja, há salvação? Fora da igreja católica, alguém consegue se salvar? Fora da igreja, não há salvação. Mas vamos explicar por quê. E vamos partir de textos da Escritura. Palavras do próprio Jesus. Marcos capítulo 16, versículo 16. Então, para responder a esta pergunta, fora da igreja há salvação, primeiro nós temos que contemplar a própria Escritura. Vamos a ela. Vamos nos dobrar diante dela, vamos refletir com ela, para encontrarmos uma resposta que é a resposta da igreja. O primeiro texto que precisa ser citado, palavras do próprio Jesus, no final do Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículo 16, é esta: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Pergunta: dentre os que creem em Jesus, tem alguns que não são católicos. Crê-se em Jesus Cristo fora da Igreja Católica. Pensemos os protestantes. Podem ser salvos? Jesus responde. Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Isso se aplica aos protestantes, isso se aplica aos católicos, isso se aplica aos não cristãos. Agora vamos complicar mais. Vamos a Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem a fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele, é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Sem a fé é impossível agradar a Deus. A frase é categórica, é contundente, é clara, não deixa dúvidas. Então agora juntemos Marcos 16, 16 com Hebreus capítulo 11, versículo 6. Só será salvo quem crê e quem for batizado. E quem não crê será condenado. E sem a fé é impossível agradar a Deus. Mas agora vem uma pergunta. E quem viveu antes de Cristo e não teve a oportunidade de conhecê-lo? E aqueles que durante a permanência de Cristo conosco na sua peregrinação terrena e nos séculos seguintes e nos tempos atuais e nos séculos que hão de vir até a segunda vinda de Cristo, os que nunca ouviram falar de Cristo, os que não conhecem a mensagem de Cristo, vão para o inferno? Não irão para o céu? Eu fiz perguntas. Agora vamos buscar respostas. O mesmo Deus que disse: quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado, diz por meio do apóstolo Paulo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4: Deus quer que todos os homens se salvem
e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Portanto, Deus quer que todos os homens, de Adão até Jesus Cristo, que nunca ouviram falar dele, se salvem. Mas como salvá-los? E essa é a vontade de Deus, se eles não conheceram Cristo. E Deus quer que todos que conviveram com Jesus, que passaram por esta vida durante o tempo em que Jesus esteve conosco na sua existência terrena, e todos os que nos séculos posteriores não conheceram e não conhecerão Cristo. Mas Deus quer que eles se salvem. E o que fazer para salvá-los? Se eles não creram, não creem e não hão de crer. Perceberam a discussão interessante? Deus quer que todos se salvem. A palavra-chave para nós começarmos a explicar a questão está em culpa ou não culpa. Ignorância culpável ou ignorância inculpável. A fé e o batismo são meios ordinários para alguém se salvar. Deus não pede o impossível às pessoas. Há aquelas pessoas que não conhecem Cristo, que podem ser colocadas em duas categorias de pessoas que ignoram Cristo e sua igreja. Reparem também, e aqui precisamos citar Lucas capítulo 10, versículo 16. Jesus falando a respeito da sua igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Isso quer dizer, palavras do próprio Jesus, que quem ouve a igreja está ouvindo o próprio Jesus. E quem rejeita a igreja está rejeitando o próprio Jesus. Bem, mas há aqueles que, sem culpa, nunca ouviram falar de Jesus. Nunca tiveram acesso aos meios de salvação. Não conhecem a palavra. Nunca tiveram acesso à santa palavra de Deus. Nunca ouviram a pregação da igreja. Nunca ouviram dizer que é necessário se converter e ser batizado. Nunca tiveram acesso aos meios de santificação, que se encontram em plenitude na igreja, sem culpa. Mas há outros que não têm acesso porque têm culpa, porque foram negligentes, porque podiam conhecer, podiam ter acesso, podiam ler, podiam meditar, podiam refletir. Ou então, esses meios de santificação chegaram ao seu conhecimento. A palavra está ao teu alcance, em tua boca e em teu coração, diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Dentre aqueles que não professam a fé, dentre aqueles que não receberam o batismo, dentre aqueles que tiveram a oportunidade, que não conhecem os meios de santificação, há os que se encontram em tal situação, viveram em tal situação, viverão em tal situação, sem culpa sua. E, de fato, quem viveu 400 mil anos antes de Cristo, ouviu falar de Cristo, se Cristo só se encarnaria 400 mil anos depois, ele não tem culpa. Um egípcio que viveu na quinta dinastia lá dos faraós 4.000 anos antes de Cristo, eles têm culpa. Bem diferente é a situação de um fariseu, de um saduceu, de um adversário de Jesus que viu Nosso Senhor, escutou sua pregação, viu os seus prodígios, testemunhou os seus milagres, presenciou suas maravilhas e mesmo assim obstinaram seu coração na dureza e rejeitaram voluntariamente, conscientemente, categoricamente, sem ninguém forçá-los, eu não quero esse Cristo, eu não quero esta igreja. É preciso, portanto, você não colocar todos os homens no mesmo balaio, por assim dizer. Há de se discernir as situações que explicam por que uma pessoa não conhece ou não conheceu Cristo e sua igreja. Não teve acesso aos meios de santificação. Por culpa sua ou sem culpa sua. Responda sinceramente uma pessoa que viveu há 5.000 anos. Jesus nasceu há 2.000 anos.
Uma pessoa que viveu há 5.000 anos, em alguma parte do planeta Terra, tem culpa? Você pode dizer que ela é culpada por não conhecer Cristo, se Cristo decidiu se encarnar só 5.000 anos ou 6.000 anos depois dela? Claro que não. Então, o que é que a Bíblia diz para aqueles que não conheceram a lei, para aqueles que não conheceram a verdade plena que é Cristo? Por favor, não é doutrina da igreja, não é doutrina do bispo que está falando, é doutrina da Bíblia, o que vou ler agora. Agora vamos à exceção. Temos a regra e temos a exceção. A exceção é para os que, sem culpa, não creram, não foram batizados. Vamos então a Romanos, capítulo 2, de 12 a 16. Todos os que sem a lei pecaram, sem a aplicação da lei perecerão. E quantos pecaram sob o regime da lei, pela lei serão julgados. Porque diante de Deus não são justos os que ouvem a lei, mas serão tidos por justos os que praticam a lei. Os pagãos, agora atenção, os pagãos que não têm a lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenham a lei, a si mesmos servem de lei. Eles mostram que o objeto da lei está gravado nos seus corações, dando-lhes testemunho a sua consciência, bem como os seus raciocínios, com os quais se acusam ou se excusam mutuamente. Isso aparecerá claramente no dia em que, segundo o meu evangelho, Deus julgar as ações secretas dos homens por Jesus Cristo. Esse texto é formidável e já explica 95% dessa questão tão debatida. A humanidade aqui é dividida entre os que conhecem a lei e os que não a conhecem. Ora, a lei é de Moisés para cá. Sabem quanto tempo Moisés viveu antes de Cristo? 1.200 anos antes de Cristo. Vejam, a história da humanidade, que talvez tenha 400.000 anos, 500.000 anos, não sabemos. A lei, só foi dada a conhecer aos homens há 3.200 anos. De nós, 3.200. E a salvação daqueles que não tiveram conhecimento da lei? Abraão, por exemplo. Abraão não conheceu a lei. Abraão é 600 anos antes de Moisés. Moisés é 600 anos depois de Abraão. Então, essa afirmação se aplica a Abraão, a Noé, a Adão, a qualquer outra criatura que viveu na face da terra antes de Moisés. Todos os que sem a lei pecaram, sem a aplicação da lei perecerão. Isto é, se você não conhece a lei não pode ser aplicada a você. Mas que existe pecado, mesmo que você não conheça a lei, existe. Então, como é que você vai ser julgado se você não conhece a lei? Quantos pecaram sob o regime da lei, pela lei serão julgados. De fato, nosso Senhor Jesus Cristo disse: a quem muito for dado, muito será pedido. Se você conheceu a lei, você vai ser julgado por ela, porque você a conheceu. E quem não conheceu a lei, vai ser julgado por aquilo que Deus deu para ele, menos a lei, porque você, sem culpa, não teve acesso à lei. Mas você vai ser julgado por outro critério. Qual é esse critério? Os pagãos que não têm a lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenham a lei, a si mesmos servem de lei. Então, se você não tem a lei de Moisés, você mesmo vai ser a lei. Em que sentido? Fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenham a lei, a si mesmos servem de lei. Eles mostram que o objeto da lei está gravado nos seus corações, dando-lhes testemunho à sua consciência, bem como os seus raciocínios, com os quais se acusam ou se excusam mutuamente. Então, o critério que Deus vai usar para julgar uma pessoa que sem culpa não conheceu a lei é sua consciência. Sua consciência pode lhe acusar
ou lhe inocentar quando você reflete sobre as coisas que você disse, pensou, ou fez, ou deixou de fazer. Deus coloca na consciência de todo ser humano um certo decálogo, um certo conceito de bondade e de verdade, ou então de pecado, de coisas proibidas. Ainda que o conceito, os critérios que uma pessoa fixou ou acumulou ao longo de sua vida, na sua cultura, na sua tradição, no seu contexto, mas aqueles que sem culpa nunca tiveram acesso à lei vão ser julgados pela sua própria consciência. E reparem que o texto diz, se acusam ou se excusam mutuamente. De fato, a consciência do homem que ignora, sem culpa sua, a lei de Cristo, a verdade que liberta, a Escritura, sem culpa, coitados. Então, serão julgados por isso? Não. Serão julgados por sua consciência. Se a sua consciência tem uma certa noção de bem e ele não faz o bem, sua consciência lhe acusa. E ainda que o conceito que ele tem de bem e de mal não seja igual ao da lei de Deus, da palavra de Deus, da Escritura, este é o critério que Deus utiliza para dizer você pecou ou você não pecou. Porque você agiu ou em consonância com a sua consciência, ou contra a sua consciência. Agiu em consonância com sua consciência, fazendo o bem e evitando o mal, é um ato meritório. Ele pode se salvar com essa e outras ações semelhantes a esta. Por outro lado, se você age contra a sua consciência, ou seja, a sua consciência tem uma certa noção de mal, de pecado, e você sabendo que isso é pecado, que isso é mal, que isso não deve ser dito, e você diz, que isso não deve ser pensado e consentido, e você pensa e consente, que você deve fazer e você não faz, que você não deve fazer e você faz, você comete pecado. E pode se condenar por isso. Compreenderam aqui a sabedoria da Escritura? Por favor, Romanos capítulo 2. Existem capítulos que a gente deve gravar pelo resto da vida. E grave, por favor, Romanos capítulo 2, de 12 a 16. Os pagãos que sem culpa não conhecem a lei, a sua consciência é a lei. E eles serão julgados, foram julgados e serão julgados segundo a sua consciência. Ainda que exista a possibilidade de uma consciência errônea, isto é, uma consciência que atribui ao bem o que é mal e ao mal o que é bem. Agora temos um texto fantástico nos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, que eu quisera refletir. É preciso refletir com vocês todos para que fique bem clara a questão da doutrina da Igreja sobre a salvação fora da Igreja Católica. No capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos, o que é que nós temos? Estamos no tempo da Igreja primitiva que já está atuando, já está proclamando o Evangelho após o evento de Pentecostes. A Igreja começa a sua missão no dia de Pentecostes. E, alguns anos depois, na cidade de Cesareia Marítima, é uma cidade que fica no litoral do atual Estado de Israel, Terra Santa. Havia um centurião. O centurião era um oficial romano, era o chefe de uma centúria. Centúria é uma espécie de divisão do Império Romano. Normalmente tinha 100, daí vem centúria, 100 soldados. Então é o que hoje nós, mal comparando, chamamos de companhia. O que é uma companhia no corpo de bombeiros, na polícia militar, ou no exército, ou força aérea, ou marinha? É um grupo, uma divisão daquela força de mais ou menos 100 soldados. Então era um oficial romano, pagão. Mas era um homem temente a Deus. Era um homem que rezava, pagão, e Deus o ouvia. Era um homem religioso, sem ser batizado. Era um homem praticante da lei, sem ser membro do povo de Deus, pelo batismo. E era um homem que agradava a Deus. Um homem virtuoso, que sem culpa não conhecia o Evangelho. Vamos ver aqui o relato belíssimo de um pagão que antes de ser batizado dizia e fazia coisas que agradavam muito a Deus.
Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da coorte que se chamava Itálica. Era religioso. Ele e todos os de sua casa eram tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava constantemente. Pagão, religioso, temente a Deus, dava esmolas ao povo e orava constantemente. Coisas que agradam profundamente a Deus, no paganismo. Todavia, o relato não para aí. Este homem viu claramente, numa visão, pela hora 9 do dia, aproximar-se dele um anjo de Deus e o chamar Cornélio. Cornélio fixou nele os olhos e, possuído de temor, perguntou: que há, Senhor? O anjo replicou: as tuas orações e as tuas esmolas subiram à presença de Deus como uma oferta de lembrança. Um anjo aparece a um pagão. Um anjo elogia um pagão pelas suas orações, pelas suas esmolas que sobem à presença de Deus. Todavia, o anjo não para aí. Agora, disse ele, envia homens a Jope e faz vir aqui um certo Simão que tem por sobrenome Pedro. Ele se acha hospedado em casa de Simão, um curtidor, cuja casa fica junto ao mar. Aí o texto avança. Cornélio manda os soldados lá, seus súditos. Eles chamam o apóstolo Pedro. Quando o apóstolo Pedro chega na cidade de Cesareia, na casa de Cornélio, Cornélio sai a recebê-lo, prostra-se aos seus pés para adorá-lo, no que Pedro protesta dizendo: também eu sou homem, levanta-te. E depois Pedro relata para eles o sonho que ele teve de muitos animais quadrúpedes que desceram do céu numa toalha e uma voz dizendo: Pedro, come. Ele diz: de forma alguma, Senhor, não como nada de impuro. Ele diz: não digas que é impuro aquilo que Deus purificou, etc, etc. E depois, atenção, depois o apóstolo Pedro diz uma frase muito interessante. Em verdade, eu reconheço que Deus não faz distinção de pessoas, mas em toda nação que lhe é agradável, aquele que o temer e fizer o que é justo. Deus não faz distinção de pessoas. E é agradável a Deus quem o teme e faz o que é justo. Sabem quem disse isso? O primeiro Papa. Deus não faz distinção de pessoas. Ah, então, Dom José, tanto faz ser cristão como não ser cristão. Nada disso. Porque o texto não termina aí. A prova de que não é verdade que tanto faz ser cristão e não cristão é que o pagão virtuoso Cornélio recebeu a ordem de mandar chamar Pedro para lhe anunciar a palavra e para receber o batismo. O relato daqui a pouco vai terminar com o anúncio da palavra de Deus e o batismo. Portanto, mesmo fora do cristianismo, no paganismo, tendo elementos de verdade, aqui está a frase do apóstolo Pedro: em verdade eu reconheço que Deus não faz distinção de pessoas, mas em toda nação lhe é agradável aquele que o temer e fizer o que é justo. Agrada a Deus no paganismo quem teme a Deus e faz o que é justo. É São Pedro quem diz. É o primeiro Papa quem diz. É a palavra de Deus quem diz. Não esqueça isso. Cuidado para não satanizar aqueles que não são cristãos, que não são católicos. E dizer que todos, porque não são cristãos e não são católicos, já estão no fogo do inferno. Ou vão para o fogo do inferno. São Pedro, Atos capítulo 10. Por outro lado, depois que São Pedro anuncia a palavra, vós sabeis como tudo isso aconteceu na Judéia depois de ter começado na Galileia, após o batismo que João pregou. Vós sabeis como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, e como andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do demônio, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram suspendendo-o no madeiro,
mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e permitiu que aparecesse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia predestinado, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que é ele quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a santa palavra. Os fiéis da circuncisão que tinham vindo com Pedro profundamente se admiravam, vendo que o dom do Espírito Santo era derramado também sobre os pagãos. O dom do Espírito Santo derramado sobre os pagãos, antes de serem batizados. Antes de serem batizados. Então Pedro tomou a palavra. Porventura pode-se negar a água do batismo a estes que receberam o Espírito Santo como nós? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E rogaram-lhe então que ficasse com eles por alguns dias. Esse texto, juntamente com Romanos 2, ajuda a gente a entender a salvação fora da igreja. Nesse caso concreto de Cornélio, homem virtuoso, temente a Deus, dava esmolas, orava constantemente. Ah, então basta, alguém poderia dizer. Se no paganismo existem coisas boas, então para que anunciar Jesus? Porque é a ordem de Jesus. Ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho. Ainda que haja elementos de verdade, de bondade, elementos que não podem ser condenados, como deste pagão, que depois se fez cristão. Pagão também reza. Pagão também dá esmola. Pagão também teme a Deus e faz o que lhe é agradável. Frase do primeiro Papa, São Pedro, no capítulo 10. Por outro lado, Cornélio podia ter todas as virtudes do mundo. Mandou chamar São Pedro para pregar a palavra e para batizá-lo. Ainda que haja elementos de verdade no paganismo, é necessário levar para todos os pagãos, como São Pedro levou o anúncio da palavra e batizou Cornélio e toda a sua família. Portanto, não há nenhuma contradição. É errado, é blasfemo, é indevido, é injusto, é incompleto você dizer, sim, que maravilha, no paganismo existem coisas boas. Existem, porque São Pedro disse. Ah, no paganismo existem coisas boas. Existem, porque Cornélio as tinha antes de ser batizado. Sem dúvida alguma. Por outro lado, não existem todas as coisas boas, porque faltam para os pagãos. Ainda que tenham algumas virtudes, ainda que haja elementos positivos, válidos, que não podem ser condenados, que são aceitos pelo próprio Deus. Atos, capítulo 10. É preciso anunciar Jesus. É preciso levar o Evangelho. É preciso batizá-los. É preciso torná-los filhos de Deus. Ide pelo mundo, pregai o Evangelho. Batizai todas as nações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai a observar tudo o que vos prescrevi. Ordem de Jesus. Neste sentido, e aqui eu já chego à conclusão, fica claro por que fora da igreja não há salvação. Como se deve entender? Atenção agora, porque eu vou ler 3 parágrafos pequenos do Catecismo da Igreja Católica sobre esse assunto. Essa frase, fora da igreja não há salvação, é uma frase constantemente repetida pelos padres da igreja, frase que se encontra no Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 846, 847 e 848. Como se deve entender esta afirmação, tantas vezes repetida pelos padres da Igreja? Formulada de modo positivo, significa que toda a salvação vem de Cristo cabeça, pela Igreja que é o seu corpo. De novo, para você entender por que fora da Igreja não há salvação, suposto tudo o que eu disse até agora, o corpo é a Igreja, corpo de Cristo, que está unido à cabeça. Tudo aquilo que alimenta o corpo vem da cabeça que é Cristo. Corte a cabeça, separe a cabeça e depois diga para o corpo como é que você se salva. Não, eu não me salvo separado da cabeça. A igreja é salva por Cristo e por ela Cristo salva todas as pessoas. Lucas 10:16, atenção, Lucas 10:16.
Quem diz que fora da igreja não há salvação é Jesus. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Não, eu sou salvo por Jesus, não sou salvo pela igreja. Alto lá, se você rejeitar a igreja, você está rejeitando Jesus. Portanto, quem rejeita Jesus não se salva. O Concílio Ecumênico Vaticano II diz o seguinte no parágrafo 14 da Lumen Gentium, que é a Constituição Dogmática sobre a Igreja. O Concílio ensina, apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, que esta Igreja, peregrina na terra, é necessária à salvação. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem vos ouve, a mim ouve. É Jesus. Lucas 10:16. De fato, só Cristo é mediador e caminho de salvação. Ora, ele torna-se-nos presente no seu corpo, que é a Igreja. Ao afirmar-nos expressamente a necessidade da fé e do batismo, Cristo confirma-nos, ao mesmo tempo, a necessidade da própria Igreja, na qual os homens entram pela porta do batismo. É por isso que não se podem salvar aqueles que, não ignorando que Deus, por Jesus Cristo, fundou a Igreja Católica como necessária, se recusam a entrar nela ou a nela perseverar. Então vejam, você não ignora, isto é, você sabe que Cristo fundou uma igreja e que concedeu os meios de salvação para ela levar aos homens. E você conscientemente diz, eu não aceito a igreja. Quem assim pensa, não ignorando essas verdades, não se salva. Onde você prova isso? Prova em Lucas 10:16. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Aqui não é invenção da igreja. Aqui é a frase do próprio Jesus Cristo. Se você rejeita a igreja de Cristo, está rejeitando o próprio Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Reparem que Jesus já tinha ressuscitado. Já tinha se ausentado dos sentidos da sua igreja. E São Paulo está perseguindo a igreja de Cristo. E Jesus diz, por que me persegues? Jesus não disse, por que estás perseguindo a minha igreja? Não. Porque me persegues. Perseguir a igreja de Cristo é perseguir Cristo. Rejeitar a igreja de Cristo é rejeitar o próprio Cristo, Lucas 10:16. Mas essa afirmação de que fora da igreja não há salvação, não visa, atenção, não visa aqueles que, sem culpa de sua parte, ignoram Cristo e sua igreja. E aqui o Catecismo cita o capítulo 16 da Lumen Gentium do Concílio Vaticano II. Também podem conseguir a salvação eterna aqueles que, ignorando sem culpa o Evangelho de Cristo e sua igreja, no entanto procuram Deus com um coração sincero e se esforçam sob o influxo da graça por cumprir a sua vontade, conhecida através do que a consciência lhes dita. É o mesmo tema do capítulo 2 da Carta aos Romanos. Aqueles que sem culpa ignoram Cristo e sua igreja e procuram viver de acordo com os ditames de sua consciência, podem conseguir a salvação. Porque se não conhecem a verdade que é Cristo, e não conhecem a igreja, que é a esposa de Cristo, quem é que supre, quem é que se torna o critério de salvação para eles, de julgamento para eles? A sua consciência, fazendo o bem e evitando o mal. Podem conseguir a salvação, porém não sem a graça de Cristo, que disse João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Cristo Jesus também pode salvar as pessoas que, sem culpa de sua parte, fora dos limites da Igreja Católica, se esforçam, ou se esforçaram, ou se esforçarão, por viver de acordo com os ditames da sua consciência, fazendo o bem e evitando o mal. Então, com isso, nós chegamos ao final, lembrando que Deus pode, diz o parágrafo 848 do Catecismo, por caminhos só dele conhecidos, trazer a fé, sem a qual é impossível agradar a Deus, homens que, sem culpa sua, ignoram o Evangelho. A Igreja tem o dever e, ao mesmo tempo, o direito sagrado de evangelizar todos os homens. Por isso, ninguém na face da terra está dispensado, sendo cristão católico, de anunciar o Evangelho a quem quer que seja,
mesmo sabendo que eles, enquanto não ouviram falar do Evangelho, portanto, sem culpa, vivem na completa ignorância, se esforçando por fazer o bem e evitar o mal, de acordo com sua consciência, fazendo o que é reto e temendo a Deus, como diz São Pedro. Em verdade, agora eu tenho consciência de que Deus não faz acepção de pessoas. E lhe é agradável aquele que o teme e faz o que é justo. São Pedro, capítulo 10. Apesar disso, São Pedro que diz isto, vai ao encontro de Cornélio. Como o que a dizer? Você pode ter todas as virtudes do mundo. Você pode ter todos os predicados bonitos do mundo, mas precisa de Jesus. Precisa da verdade. E trata de se batizar. Sujeito. Claro que São Pedro não disse com esse jeito alagoano. Mas esta é a doutrina. Concluo com uma frase de Nosso Senhor Jesus Cristo em Lucas 12, de 47 a 48. Essa frase eu pediria que você também guardasse na sua memória. O servo, que apesar de conhecer a vontade de seu Senhor, nada preparou e lhe desobedeceu, será açoitado com numerosos golpes. Mas aquele que, ignorando a vontade de seu Senhor, fizer coisas repreensíveis, será açoitado com poucos golpes. Porque a quem muito se deu, muito se exigirá. Quanto mais se confiar a alguém, dele mais se há de exigir. Então reparem que Jesus não coloca no mesmo balaio todos os seres humanos. Aqui ele, de forma muito sábia, também distingue aqueles que ignoram e aqueles que não ignoram. E além disso, lembrem-se que há de fazer uma distinção entre os ignorantes, aos que ignoram com culpa e aos que ignoram sem culpa. Eu não sou médico, portanto, sou um ignorante na arte de operar as pessoas. Mas a minha ignorância é sem culpa, porque eu não estudei medicina. Eu não sou obrigado a saber operar uma pessoa, porque eu não estudei para isso. Se eu desconhecer alguma coisa da minha área, eu sou ignorante, com culpa, porque eu estudei para saber, e eu devia saber. Mas há ignorantes sem culpa. Aqueles que não sabem porque não tiveram acesso à verdade, não tiveram conhecimento sobre aquilo. Portanto, a ignorância sem culpa. Deus vai julgar esses ignorantes sem culpa de acordo com sua consciência. E esses podem alcançar a salvação. Outra coisa é você ignorar com culpa. Isto é, eu não sei, mas eu podia saber. Ou eu não sei, mas devia saber porque eu conheci. Ou tive acesso ao conhecimento e por desleixo, por negligência, não conheci. Bem, eu acho que nós terminamos. Convido você para o próximo compromisso. Creio na Igreja Apostólica, a última nota característica da Igreja. Deus abençoe você. Obrigado por ter permanecido conosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.